Aqui é Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitalk 2020 e do canal do YouTube Sovurs, continuando a apresentação do livro italiano Immagini della 17ª Olimpiade, da Editalia. É um livro italiano. Então, conforme já dito anteriormente, há pouca documentação dos atletas. A maioria do livro foi referente à cidade, à cerimônia de abertura e tudo mais, os pontos turísticos da Itália, de Roma. E agora sim partiremos para a documentação das fotos dos atletas, aqueles que realmente fazem, os jogos acontecerem. Aqui uma foto dos boxeadores, Francesco Musso, Francesco De Piccoli e o Giovanni Benvenuti. Todos os três conquistaram medalhas de ouro para a Itália nas disputas de boxe. Aqui o local do Palácio do Sport, Palazzo dello Sport, onde foram disputadas as competições de boxe. Edição dos jogos que teve Cassius Clay, o famoso Muhammad Ali, campeão olímpico, conquistou a medalha de ouro, categoria até 81 quilos, grande Muhammad Ali. Ou, na época, Cassius Clay. A Itália obteve 3 medalhas de ouro nesses jogos, no boxe, e os Estados Unidos também conquistaram 3 medalhas de ouro, com Wilbert McClure, Edward Crook e o próprio Cassius Clay. A União Soviética e a Polônia, forças da época, conquistaram apenas uma medalha de ouro cada um. Oleg Grigoriev, da União Soviética, e Kazimierz Pazdior, da Polônia. Aqui o italiano, os italianos ganhadores da medalha. E aqui os momentos das lutas. O Benvenuti, aqui em ação, o Giovanni Benvenuti. O Francesco Musso, comemorando, vibrando aí com sua vitória, em cima do polonês, o Adamski. E aqui o Francesco De Piccoli, nocauteando um adversário. Então, Benvenuti, Musso e embaixo o De Piccoli. Grande equipe. A Itália obteve 7 medalhas no boxe nessa edição dos Jogos Olímpicos. Grande resultado italiano. Aqui mais uma imagem do boxe. O Zamparini contra o soviético Grigoriev. Grigoriev acabou ficando com a Oleg Grigoriev. Conquistou a única medalha de ouro da União Soviética nesse torneio. E os 3 campeões: Francesco Musso, Francesco De Piccoli, campeão da categoria mais pesada, acima de 81 quilos, e o Giovanni Benvenuti. Os 3 grandes campeões do boxe italiano. Aqui as competições de natação e saltos ornamentais. A Ingrid Kramer, da Alemanha, campeã numa das provas. Aqui a premiação no trampolim. Premiação do trampolim, a norte-americana Pope, a britânica Fedres e a Ingrid Kramer, da Alemanha, antiga Alemanha Oriental, no centro. Aqui é uma competidora da Itália, Paola Saini. Como se percebe, a documentação aqui é só referente praticamente aos italianos. Uma equipe dos Estados Unidos. Duelo americano e australiano, já triunfare no duelo, resulta a favor do primo. Aqui está falando que um confronto entre norte-americanos e australianos, e o duelo se deu a favor, uma vitória dos Estados Unidos num dos revezamentos. E aqui no 4x100 medley. E aqui a representação
dos italianos. A Ingrid Kramer aqui realizando o salto, foi a grande campeã dos saltos ornamentais, venceu tanto no trampolim quanto na plataforma. A disputa de polo aquático, que a Itália havia sido campeã em 1948, voltou a ganhar em 1960, bateu a forte equipe da Hungria, com a União Soviética também no pódio. A União Soviética pegou o bronze. Itália, Hungria, União Soviética no polo aquático. A equipe de ciclismo da Itália conquistou a perseguição por equipes, Ariente, Valiotto, Testa e Vigna. Aqui os italianos, campeões na pista, e aqui o Santi Gaiardoni, que venceu a prova de velocidade do quilômetro. Mais italianos, dando show no ciclismo. Aqui a vitória da equipe. A equipe conquistou medalha de ouro. Bailetti, Fornoni, Trappe e Cogliatti. E aqui o Livio Trappe sofreu a única derrota da Itália nas provas de ciclismo nesses Jogos Olímpicos de 1960. Acabou derrotado pelo soviético Viktor Kaptonov, que por sua vez conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética em competições de ciclismo. A dupla italiana, Bianchetto-Beghetto, campeões na prova de velocidade tandem, que é uma bicicleta com 2 lugares, que era uma prova que foi disputada até os Jogos Olímpicos de 1972. As competições de luta que foram disputadas na Basílica de Macenzio, né, os italianos aproveitaram os monumentos históricos para a realização das disputas. A Itália não teve sucesso nas provas de luta. Houve um domínio no estilo livre dos turcos e dos norte-americanos. No estilo greco-romano, as medalhas ficaram mais divididas entre turcos e soviéticos. A Turquia conquistou 7 medalhas de ouro nesses Jogos Olímpicos, nas competições de luta, 4 no estilo livre, 3 no greco-romano. E com isso, no número de medalhas de ouro, ficou entre os primeiros colocados no quadro de medalhas, ficou entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas, com uma única modalidade, no critério de ouro, né? Aqui 2 representantes da Itália, mais uma imagem onde foi disputada as competições de boxe. Creio que também deva ter sido disputado em Macenzio, isso mesmo, no mesmo local. O pentatlo moderno, aqui o soviético Novikov, que foi um dos principais competidores da União Soviética no pentatlo moderno nos anos 60. E aqui os húngaros, ganhadores da medalha de ouro e de prata, o Nagy e o Ferenc Nemeth. Hungria tradicionalíssima no pentatlo moderno. Um jogo da competição de hóquei entre Reino Unido e Índia, e aqui a premiação, pódio, né, com o Paquistão superando a Índia, conquistando a medalha de ouro e quebrando a invencibilidade dos indianos, que de 1928 a 1956 conquistaram todas as medalhas de ouro no hóquei sobre a grama. As competições de basquete, Palazzetto de Viale Tiziano. Aqui as competições de basquete, onde foi a disputa das finais. Aqui os norte-americanos conquistaram a medalha de ouro de uma forma tranquila, não tiveram adversários pela frente. Grande desempenho da equipe norte-americana. Aqui Itália e Estados Unidos, aqui um lance da União Soviética, provavelmente com a Itália, aqui os norte-americanos, os grandes campeões desses jogos, e aqui uma foto também do jogo dos Estados Unidos contra a Itália. Essa equipe norte-americana
dos 12 componentes, 10 tiveram sucesso no basquete profissional norte-americano. No torneio de futebol, a Itália não conquistou medalha, a Iugoslávia foi campeã, Iugoslávia, Dinamarca e Hungria chegaram ao pódio, a Itália não obteve medalha. As competições de esgrima, que são forte domínio italiano, só que a Itália teve que ceder espaço à União Soviética, que surgiu com grande força, a União Soviética, que brilhou nas competições e conquistou sua primeira medalha de ouro individual, com Viktor Jidanovic, na prova de florete. Aqui os italianos conquistaram a medalha de ouro na prova de espada por equipes. Aqui a prova individual de sabre, a vitória do Karpat, da Hungria, Rudolf Karpat, que havia sido campeão em 1956 também, em que o cumprimento da equipe, cumprimentando a equipe italiana, né, campeã na disputa de espada, e aqui embaixo o Giuseppe Delfino, que foi o campeão da prova individual de espada. As competições de vela, aqui os italianos, na classe dragão, conquistaram a medalha de bronze, e embaixo o príncipe Constantino, da Grécia, que conquistou uma medalha de ouro. Príncipe Constantino. As competições de ginástica que foram realizadas nas termas de Caracalla, Cicognani da Itália, uma ginasta italiana, aqui a norte-americana Grossfeld, e embaixo a Polina Stachova, conquistou várias medalhas e foi campeã por equipes e nas barras assimétricas. Acima, a premiação dos exercícios de solo, Yuri Titov, da União Soviética, prata, Nobuyuki Aihara, que havia sido medalha de prata nos Jogos de 1956, perdeu para o Muratov, da União Soviética, e aqui o Franco Menichelli, da Itália, obteve medalha de bronze, e nos Jogos de 1964 ele assegurou a medalha de ouro, foi campeão olímpico nos exercícios de solo. As competições de atletismo, o grande campeão Livio Berruti, da Itália, está aqui o Livio Berruti, conquistou a medalha de ouro nos 200 metros, corria com óculos escuros, aqui o Lester Carney dos Estados Unidos e o Seye da França, chegando na terceira colocação. E os dois atletas caíram depois da prova, chegaram, inclinaram demais o corpo. Grande Livio Berruti, que depois o Pietro Meneia igualou o feito do Berruti, 20 anos depois, nos Jogos de Moscou, em 1980. O Berruti, aqui, ó, primeiro lugar, Carney dos Estados Unidos em segundo e Seye da França na terceira colocação. Quarto lugar, Polônia, quinto e sexto, Estados Unidos. Dos 6 finalistas, 3 norte-americanos. Aqui o Livio Berruti, mostrando sua medalha, sendo cumprimentado. E aqui uma foto histórica. O Armin Hari, campeão dos 100 metros nos Jogos de 1960. E aqui o grande Jesse Owens, o campeão dos Jogos de 1936, onde ele conquistou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Hitler. Aqui a chegada da prova de 100 metros, a vitória do Armin Hari, da Alemanha. A prata, David Syme, dos Estados Unidos, que quase lambeu o chão com a queda que sofreu. E o bronze ficou com o Reino Unido, com Redford. Aqui o Wilma Rudolph e o Berruti. A Wilma Rudolph foi a norte-americana que venceu os 100 metros, 200 e o revezamento 4%. Havia sido bronze no revezamento em 1956. E ela teve pólion durante a infância, precisou de muletas para andar, e das muletas passou para a condição de atleta mais rápida do mundo. Aqui a Giuseppina Leone, da Itália, que foi bronze na prova de 200 metros.
Aqui mais uma foto da poderosíssima Wilma Rudolph. Aqui o Gregory Peck. Gregory Peck, hein? O ator. Meu Deus do céu. Só esse livro mesmo para... Mais competições. Herbert Elliott, vencedor dos 1500. O Xuan Quang, Yang Xuan Quang, da Quang. Yang Xuan Quang, de Formosa, que conquistou a medalha de prata no decathlon, um representante da Itália aqui no decathlon. E os medalhistas do decathlon. Yang, de Formosa, primeira medalha de Formosa nos Jogos, medalha de prata. Rafer Johnson, Estados Unidos, prata em 1956, conquistou aqui a medalha de ouro. E o Vassily Kuznetsov, da União Soviética, bronze em 1956, conquistando aqui também a medalha de bronze. O norte-americano Glenn Davis, nos 400 com barreira, bicampeão na prova. E aqui o Herbert Elliott, da Austrália, quebrando o recorde mundial e conquistando a medalha de ouro na prova dos 1.500 metros. Grandes personagens desses Jogos de 1960. Grandes personagens dos Jogos de 1960. Aqui mais uma página, o Ralph Boston, campeão do salto em distância. A soviética Elvira Zolina, ganhadora da medalha de ouro no dardo, repetiu o feito da Inês Yaunzemi, de 1956. Aqui o público, acompanhando as disputas. E a final dos 5.000 metros, vitória do neozelandês Murray Halberg. Conquistou a medalha de ouro à frente do alemão Grodzki e do Zimny, da Polônia. A prova do lançamento do martelo. Primeira vitória dos soviéticos com Vassily Rudenkov. Conquistou a medalha de ouro no lançamento do martelo. Depois os soviéticos ganhariam em 1964 com Romuald Klein. E aqui o Donald Bragg, conquistando a medalha de ouro no salto com vara. O Bragg deu um grito de Tarzan quando depois conquistou sua medalha de ouro. A prova de marcha, vencida pelo Donald Thompson, do Reino Unido, na prova de 50 km, acompanhado aqui do sueco Ljunggren, que conquistou a medalha de prata. A prova de 20 km foi vencida pelo soviético Golubnich. E a largada da prova de maratona, vencida pelo etíope Abebe Bikila, que correu a prova descalço. Correu 42 quilômetros descalço. Feito histórico do Abebe Bikila. Primeiro campeão da Etiópia. As disputas de canoagem. A premiação aqui do Weber Brundage numa das premiações. Aqui com a Alemanha. Estados Unidos, Alemanha recebendo medalha aqui. Ou é uma prova de remo, deixa eu ver. Remo, prova de remo, Agora que eu vi a bandeira americana aqui na canoagem é meio estranho. Uma prova de remo. A canoa, aqui um representante da Suécia. E os representantes aqui da Romênia no remo. Um menino mais novo dos jogos. Roger Mirceu. O mais jovem dos jogos, um garotinho aqui do remo, na prova do 2 com. Aqui o Galliano Rossini, da Itália, que foi o campeão na prova de fossa olímpica, aqui conquistando uma medalha de prata, ele foi campeão nos Jogos de 1956. E aqui um italiano, depois do domínio da União Soviética, o Manironi, que conquistou uma medalha de bronze no levantamento de peso. A União Soviética conquistou 5 medalhas de ouro, a outra ficou com os Estados Unidos e a outra com a Polônia. As competições de hipismo, as provas de salto, mais competições de hipismo, Raimundo Dinzio, da Itália, que venceu a prova individual, conquistou a medalha de ouro, e aqui sendo cumprimentado pelo irmão dele, o Piero Dinzio, que conquistou a medalha de prata. Nos Jogos de 1956, eles haviam sido medalha de prata e medalha de bronze. Aqui eles conquistaram medalha de ouro e medalha de prata, e ainda ganharam bronze por equipes.
a equipe italiana. Os dois irmãos parecem gêmeos, né? Parecem gêmeos. Os irmãos Dinzio. Piero e Raimondo Dinzio. Os italianos do hipismo, do salto. A parte artística dos jogos, né? As festividades, aqui imitando jogos medievais. Aqui fala do Calcio Fiorentino, ó, pessoa carregando a bola com a mão, ó, segurando com a mão. Vestimentas típicas, né, dos italianos. Ministro, ó, um dos ministros da Itália aqui. Mais competições, ó, competição do cavalo, acertar a lança aqui nesse alvo. Outras disputas. Todas disputas culturais, né? Os Jogos Olímpicos têm uma parte toda voltada à cultura. O encerramento dos Jogos no Estádio Olímpico. Encerramento dos Jogos. Os países com suas bandeiras perfilados para o encerramento. A pira olímpica sendo apagada. Aqui as autoridades no camarote. Avery Brundage fazendo o discurso de encerramento. Os atletas, né, as bandeiras no estádio. Bandeira olímpica sendo retirada do estádio. O público que iluminou o estádio com seus jornais, o que foi queimado de documentação olímpica nesse dia aqui, pelo amor de Deus, hein? Olha, todo iluminado com o fogo dos jornais. Uma iluminação improvisada. Aqui até Tóquio, 1964. Aqui o estádio de Tóquio. Os fogos, as festividades. Em Roma. Castelo Sant'Angelo. Mais fogos. E encerra mais um livro. Esse livro italiano. De Roma, 1960, é de Itália. Espero que tenham gostado. Essa segunda parte, creio que foi um pouco melhor do que a outra. Aqui em 1997, 30 mil liras. Mas na verdade custou muito mais porque teve a comissão da livraria. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do blog Olitalk 2020, Geografia Olímpica, e também do canal Sovurs no YouTube. Obrigado e até um próximo vídeo. Apoiem o canal. Obrigado.